Gente, estamos de volta aqui, ó, preste atenção. Você usa muito o celular? Você é aquela pessoa que não faz nada na sua vida sem o celular na mão? O celular está na sua mão, você está conversando, está me assistindo agora, em vez de ficar prestando atenção aqui em mim, nessa abençoada, você está aí no celular, olhando. É ou não é verdade? Ah, te peguei. Então presta atenção, olha só. Você sabia que ansiedade, perda de contato com pessoas próximas, sentir-se mais feliz na vida virtual do que na realidade, se preocupar com as curtidas e compartilhamentos de uma foto e deixar de aproveitar os momentos da vida para postar os seus selfies, né? Pode ser um sinal de que você está passando do limite no uso do celular? Você sabia que o uso abusivo do celular pode tornar-se um transtorno psicológico? Pode desencadear várias doenças, além de prejudicar diretamente a relação com as pessoas mais próximas. Sabia disso? É sobre isso que nós vamos conversar agora com o nosso querido doutor Geraldo José Belloni. Ele é médico psiquiatra, escritor, nascido em Paulínia, aqui pertinho de nós, no interior de São Paulo. Ele é coautor dos livros Sinopse da Psiquiatria, Da Emoção à Lesão, Psiquiatria e Psicopatologia Básicas, Histórias de Ciúme Patológico. Dr. Belloni também é criador e coordenador do site PsiquiWeb. Vamos receber ele. Doutor, seja bem-vindo aqui na nossa sala de visita para conversarmos. Muito obrigado. Fique à vontade. Um assunto pertinente, muito bem-vindo e que precisamos falar, não é mesmo, doutor? É verdade, esse assunto é muito... aliás, vocês foram muito felizes na escolha do tema. Muito bom. É, porque hoje é bem capaz de uma pessoa muito viciada no celular, neste momento agora, ao invés de prestar atenção no que vamos falar, está lá no celular. Exatamente. Ele deixa de ver a realidade real e fica só na realidade virtual. Exatamente. Mas quando a gente fala desse uso abusivo do celular, nós já podemos chamar isso de uma certa doença, algo que já está ultrapassando? É um fenômeno relativamente novo, quer dizer, uma novidade. E curiosamente, de natureza internacional, universal. Todos os países estão tendo esse problema. Aqui no Brasil nós temos mais de 200 milhões de telefones celulares, né? Dá mais quase um para cada habitante, né? E realmente essa tendência atual da pessoa ficar excessivamente dependente do telefone celular chama-se nomofobia. Nomofobia é de no mobile fobia, quer dizer, ele fica com medo de ficar sem o celular. No inglês seria mobiofobia, né? Mobiofobia. Então ele fica com medo de perder a conexão dele. Então ele já começa a passar mal antes de perder. E como que é esse perder a conexão? Quando ele percebe que a bateria está no fim, que onde ele está não tem internet, ou então que esqueceu o telefone em casa, ou que ele não está tendo acesso, então ele começa a ter um quadro ansioso muito intenso. Então, na realidade, tudo isso que eu falei, dá para ir associando não apenas a fobia de ficar sem o celular, mas nós podemos estender um pouquinho também para os jovens, as crianças, adolescentes, que ficam também dependentes do tablet, do próprio computador ou do notebook, com joguinhos, etc. Cai quase na mesma classificação. Existe uma ligação disso, dessa nomofobia, né? Nomofobia é o nome, né? Dessa doença que se dá, essa pessoa que tem esse medo, com uma certa insegurança, porque antigamente, quando não existia o celular, onde a gente tinha que comprar a ficha do telefone público, a gente não tinha isso, não né? tinha. Medo de ficar desconectado, porque a gente nem, né? A gente vivia a vida ali, marcava o encontro, as pessoas eram pontuais, porque se não fosse, perdia. Era uma novela, um telefonema, né? Não era tão simples assim. Não era tão simples. Não, o que na realidade, estudando isso daí com calma, eu cheguei a uma conclusão que eu tenho até prazer em falar para vocês de primeira mão, que não li isso em lugar nenhum. A dependência não é apenas do aparelho do celular, a dependência é da internet. Porque se você deixar a pessoa com o celular só,
sem conexão com a internet. internet, ele passa mal do mesmo jeito. Então não é um aparelho em si, porque senão antigamente tinha tanto telefone também, só não tinha internet. É verdade. Né? A dependência é da conexão. Mas você, Drica, falou um negócio muito interessante. Qual é o perfil da pessoa que pode ficar dependente? Vamos chamar assim, população de risco. Né? Sim. Na população de risco, a insegurança vem quase em primeiro lugar da dependência. Veja bem, eu gostaria que os nossos amigos que estão nos assistindo não confundissem a dependência com o uso excessivo, às vezes. É a dependência mesmo, aquele que não fica sem a conexão com a internet, que passa mal. E dá um mal-estar geral. Existe sintomas físicos para isso, doutor? Existe, são os mesmos sintomas da ansiedade, Aí, ó. que é palpitação, falta de ar, nervosismo, sudorese, mãos frias. Então, esses são sintomas de uma ansiedade. Agora, a gente não pode generalizar, achar que todo mundo que está mexendo com o celular ou com o tablet está sofrendo disso. Aliás, tem o lado muito positivo também. Quantas pessoas de idade encontram uma graça muito grande em ficar mexendo com isso, conversar com as pessoas do seu círculo. Não tem nada a ver. São critérios de transtorno emocional, que daqui a pouco a gente já pode falar deles. Tá. Então, já que o senhor está falando que também é bom e que não é, nós estamos falando de dependência, que a dependência é diferente do uso, tem uma forma da gente medir, saber se a gente ainda está saudável? Tem jeito, doutor? Tem jeito. Existem algumas entrevistas, alguns questionários muito objetivos que mostram se você está tendo essa propensão, essa dependência. E esses questionários são em número de pontos. Inclusive, tomei a liberdade, até se interessar num outro programa, talvez, em deixar um desses questionários com a sua produção. Ah, doutor, você entendeu? Podia ter trazido para a gente fazer, para ver se eu já estou ficando doente ou se eu ainda estou esses questionários normal. avaliam direitinho. Ai, que bom. Porque, veja bem, se você for estender um pouco o diagnóstico, todo mundo tem um pouco disso. Você estava falando no ar. Agora você deve estar com o telefone celular ligado. Eu estava lá esperando você para entrar aqui com o telefone celular ligado e conversando. Então, quer dizer que é uma coisa universal. O principal critério para você atestar a dependência é a partir do momento que a pessoa sofre um prejuízo social, ocupacional e familiar. Se esses três elementos estiverem prejudicados, na realidade, aí sim está havendo uma dependência, porque a gente avisa a pessoa, olha, já está te prejudicando no trabalho, ou na escola, ou na família, você não almoça e janta com mais ninguém, e mesmo assim a pessoa insiste, é um dos sinais indicativos da dependência. É interessante que você falar nisso, doutor, porque o Papa Francisco, ele falou há um tempo atrás que uma família que quase nunca faz refeições juntas, ou que à mesa não fala, mas assiste a televisão ou olha o celular o tempo todo, é uma família pouco família. Significa que há algum problema, é um silencioso egoísmo. Exatamente. É aquela postura onde a pessoa fica muito próximo de quem está longe e muito longe de quem está próximo. Né? Quer dizer, é um distanciamento, é um isolamento. Aliás, uma das características, consequências dessa dependência à internet, ao telefone celular, é a tendência ao isolamento, é o retraimento social. São pessoas que têm milhares de amigos, às vezes, mais de 1000. Mas na vida real, cotidiana, não tem nenhum. Então ele tem um retraimento, uma inibição psíquica que impede ele de pessoalmente contactar outras pessoas, mas no telefone celular ele realmente é muito solto, muito expansivo, muito extrovertido. É uma das características. Essa pessoa corre o risco de não resolver o problema que ela tem? Claro. Porque ela está se satisfazendo ali no celular? Claro. Ele, além de não resolver o problema do contato interpessoal, digamos assim, ele ainda sofre os prejuízos do isolamento. Ele vai ficando cada vez mais retraído, cada vez mais introvertido.
E aí ela faz do celular uma muleta. Pessoas que têm, por exemplo, síndrome de pânico, ansiedade, depressão, que geralmente essas pessoas já têm dificuldade de sair para o mundo, né? De ter contato com Ele se sente muito confortável com o celular na casa dele. Ou onde quer que ele esteja, ele não precisa ficar contactando. Pode reparar, quando você for num lugar que tem uma sala de espera, eu me lembro que antigamente a sala de espera de médico um trocava uma ideia com o outro, conversava sobre o tratamento, sobre o que está fazendo, pega uma dica de um outro remédio. Mas hoje lê uma em dia, revista, às uma vezes, revista tinha um comenta. jornal, né? Mas hoje em dia, ninguém conversa com ninguém. Todo mundo ali no celular. Bom, não vou dizer que isso é uma dependência do celular, de jeito nenhum, são novos hábitos culturais. Mas pode oferecer um risco de que as pessoas se distanciem cada vez mais. Nós temos umas telas preparadas aqui, o doutor nos ajudou nisso. Nós vamos mostrar essa primeira tela, que a gente vai acompanhar e o doutor vai falar para nós desses riscos, né, que a gente corre através desse uso abusivo do celular. Vamos ver essa primeira aí, ó. Olha lá, ó. Vício em celular. Olha só, doutor. O brasileiro fica em média por dia, gente, de 9 horas. 9 a 14 horas. 9 horas e 14 9 minutos. horas e 14 minutos, desculpa. Mais do que ele trabalha, né? Gente, é que eu estava lendo e não estava acreditando no que eu estava lendo. Falei, não é possível. Exatamente. Peraí, se a gente trabalha 8 na média, 6, 7... Você fica dorme, 9, você né? dorme entre meia-noite e às 6, não é possível. Como é que você consegue ficar 9 horas? Então, um dos riscos é não dormir direito à noite. Porque a pessoa fica na cama com o celular e perde o sono. E vai ter também um transtorno do sono, vai dormir mais tarde. E aí nós estamos falando de pessoas realmente viciadas, Exatamente, dependentes mesmo. que ficam bravas, irritadas quando tiram o celular ou o tablet. Eu tenho casos interessantes e tristes ao mesmo tempo, do filho que chegou a bater na mãe. E ela tirou o tablet e a hora que ele estava no joguinho dele, ele ficou irritado. Esse é um dos sintomas, chama-se abstinência. A pessoa, quando está abstinente à internet, ao celular ou ao tablet, fica irritada, fica ansiosa, fica brava. Olha só. Vamos ver o próximo? Então, a gente falou do primeiro lá, mostramos, agora vamos ver o próximo lá na lista, ó. O que significa por semana 64 horas e meia? É bastante. Gente, a semana... Muito, muito. Gente, 64 horas e meia. Se você trabalha todos os dias 8 horas por dia, você trabalha 40 horas por semana. Exato. E essa pessoa que tem essa dependência, olha como é sério, né, doutor? Ele pega sábado e domingo, feriado, vai todo. Ela isso. fica o dia inteirinho Exato. mesmo e mais um pouco do dia. Exatamente. E tem gente que tem mais de um celular. Tem gente que tem mais de um aparelho para poder conectar com todo mundo. Tá bom, doutor. A gente vai continuar falando sobre isso. É que eu preciso chamar agora uma amiga minha para falar de algo também muito interessante. Tá bom. Mas a gente já continua.